Salve, rapaziada, Indigesto Podcast, eu sou o Rodrigo Caveiro e sejam muito bem-vindos ao nosso próximo episódio. E hoje aqui comigo ele que é pai de santo da Umbanda, Barão Ferreira. Boa noite, Barão. Boa noite, Rodrigo. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer é meu, eu que te agradeço aí essa moral que você deu pra gente. Vou começar te perguntando de onde que você é, cara. Eu sou nascido e criado na cidade de Santos Dumont. Eu vim para Juiz de Fora no ano de 2017 e até então foi lá que eu me iniciei dentro da religião. Sim. E como que você conheceu a Umbanda? O que te atraiu no Umbanda? Rodrigo, essa pergunta ela é muito interessante porque quando eu começo a observar a minha história, eu percebo que eu sempre fui da religião, mas a religião só estava esperando o momento para que eu chegasse até ela. Entendi. Então eu me lembro de quando a gente era criança, a gente brincando na rua, às vezes tinha alguma oferenda, algumas velas, e todo mundo falando, não encosta, que é macumba, de uma forma negativa da coisa, mas dentro de mim algo ressoava que aquilo não era nada do que eles estavam falando. Então aquilo me dava um encantamento de curiosidade. Sim. E aí aconteceu que desde os 7 anos eu pedi a uma tia para me levar ao terreiro, que era próximo da casa de minha avó, mas ela não fez isso porque minha mãe é extremamente católica. Até que aos 13 anos eu tive a oportunidade de fazer uma visita. Gostei muito na primeira visita, na segunda eu já retornei sozinho. E desde que eu retornei a segunda vez, a minha ancestralidade, as minhas entidades já se manifestaram e por ali eu continuei. Boa. Cara, eu vou te perguntar, pra você falar um pouco da sua trajetória na Umbanda pra gente, cara. Perfeito. Eu me iniciei aos 13 anos de idade, em um terreiro de Umbanda. Permaneci nele durante 8 anos. Aos 13 anos de idade, logo que eu comecei o meu desenvolvimento, depois de 1 ano e meio, eu já sentava no toco de chefia da casa nos dias de estudo. E ali fui continuando, fui desenvolvendo cada vez mais, até que, na ausência do pai de santo, eu assumi o toco de chefia dos trabalhos. Depois de 8 anos, eu pedi licença desse lugar e fui para o então terreiro que eu pedi à minha tia para me levar, que é o terreiro da minha mãe de santo, Mãe Maria Rita de Xangô, e fiquei lá por muitos anos, até que eu vim para Juiz de Fora no ano de 2017. E aí eu conheci aqui o terreiro da minha mãe de santo também, que é a Mãe Zezé de Nanã. E aí eu trabalhei nos 2 terreiros ao mesmo tempo. Sim. Até que um dia no terreiro de Mãe Zezé, um dos filhos da casa pergunta para ela no final de uma gira nossa, mãe, eu gostaria de saber quem são os meus orixás. E desde que eu visitei a Umbanda aos 13 anos, a entidade-chefe da casa já tinha me apontado enquanto pai de santo. E ele deixou uma mensagem, um recado para os filhos da casa, que se eu me preparasse e estudasse, eu seria um excelente sacerdote. Sim. Então, assim eu faço. Mas eu só fui ficar sabendo desse recado anos depois. Entendi. E aí, a minha mãe de santo olhou para dentro do altar dela, do Calunga, e ela falou, olha, Diego, daqui para frente o seu pai de santo vai ser ele. Então, ele que vai cuidar de todo o processo ritualístico e vai te guiar daqui para frente. Então, através de Mãe Maria Zezé de Nanã, eu recebi o meu primeiro filho de santo. Sim. E ali outros foram se achegando. Até que, em 2020, se eu não me engano, a Mãe Maria, a Mãe Zezé faz a passagem. E aí alguns filhos de santo que eram delas se recorrem a mim. Então, desde então, eu tenho o meu terreiro fundado. Chama Terreiro de Umbanda, Choupana de Pai Benedito Oxóssi e Casa das Marias. Sim, mas tem um terreiro, tem um endereço, se você quiser deixar aí, pô. Tem um terreiro. Os nossos trabalhos são internos, são fechados. Nós recebemos convidados ou pessoas próximas, ou até pesquisadores mesmo, que querem conhecer um pouco mais, pela nossa forma de trabalho e pelo tempo de duração da nossa gira. A nossa gira começa 3 horas da tarde, vai até 8 horas da manhã do dia seguinte. Nossa. Então não é todo mundo que tem esse fôlego. Entendi. E até que alguns anos atrás, há 1 ano atrás, mais especificadamente, eu também conheci o candomblé. Sim. E aí, por conta, como diz o meu preto velho, que é o Pai Benedito, são galhos de uma mesma árvore.
mas que dão frutos de formas diferentes. Então, também, dessa maneira, eu fui conhecer mais sobre mim dessa ancestralidade através do meu pai de santo, Vitor Ogunhandê, em Belford Roxo. Entendi. E tem muitas similaridades do candomblé com a Umbanda? Muitas diferenças também? Tem mais diferenças do que similaridades. Sim. Até dentro do processo histórico de construção das duas, isso é muito nítido. Vou te explicar já de forma mais detalhada sobre. Cada região da África há povos e etnias diferentes. Sim. E cada uma dessas regiões faz o culto a um orixá, uma divindade, um vodú, um inquice diferente. E quando eles foram colocados no mesmo espaço geográfico, esses cultos tiveram que se organizar. E aí surgiu o candomblé. Então, vamos pensar um exemplo. É como se em Minas Gerais você cultuasse Oxóssi, no Rio de Janeiro você cultuasse Ogum, e no Espírito Santo você cultuasse Oxum. E vocês são colocados em um mesmo outro espaço geográfico. E aí vocês têm que se unir a respeito disso. Uma das expressões que são utilizadas para essa reprodução é diáspora. Diáspora é quando você é retirado da sua terra natal e você é inserido em um novo espaço geográfico, e aí você tenta reproduzir o estilo de vida, a cultura, a língua, a culinária, a religião, tudo que abarca um povo. Então, o Brasil é a maior diáspora africana fora da África. Sim. Entendi. E para quem não está familiarizado, cara, como você descreveria os princípios fundamentais da Umbanda? A Umbanda é uma religião de coletividade. Não se faz a Umbanda... Aliás, não se faz a Macumba sozinho. Quando eu falo Macumba, são as religiões de matriz africana, de um modo geral. Antes da gente entrar no ar, você havia me feito a pergunta sobre o termo Macumba. Sim. Né? Ele foi utilizado de forma pejorativa durante muitos anos. Até que estudiosos, enfim, dentro das universidades, a gente foi estudando cada vez mais a origem da nossa religião e foi compreendido que o termo macumba pode ser dividido ma e cumba dentro da linguagem quibundo dos povos de Congo e Angola, que significa a arte de curar. Então, a macumba é a arte de curar as pessoas. É o inverso do que as pessoas pensavam, né? Totalmente o inverso do que as pessoas pensam. Isso é muito doido. Você pode nos falar um pouco da origem da Umbanda e as influências históricas? A gente precisa também retornar ao processo de colonização do Brasil. Os europeus chegaram no Brasil no ano de 1500. O processo de escravização começou a partir do ano de 1506. Só que desde a chegada dos europeus ao Brasil, eles já começaram com um processo de inserção da sua religião. Então, a primeira coisa que realmente aconteceu quando eles chegaram aqui foi celebrar uma missa junto com os indígenas. Sim. E quando você tem dois ou mais povos em comunicação o tempo todo, é natural que trocas aconteçam. Então, por conta dessa junção do cristianismo, juntamente com a religiosidade indígena, foi se criada uma religião chamada Santé, ou santidade. Basicamente, era um culto indígena, mas que também tinha um altar para Maria, a mãe de Jesus, e além de uma religião, o Santé era uma resistência indígena ao processo de escravização e de colonização. Sim. Até que ele começou a se espalhar pelo Brasil e ele sofreu uma repreensão direta. A partir de 1506, nós temos a vinda dos escravizados da região de Congo e Angola, Sim. os povos Bantu. E aí nós temos a criação da cabula. A cabula seria a ligação da parte indígena, da parte cristã, da parte muçulmana, juntamente com alguns outros elementos afrodiaspóricos. Tinha partes da África que era muçulmano também. Sim, totalmente. No Brasil nós temos influência direta sobre os muçulmanos Sim. também e dentro dos cultos de religião de matriz africana. O equeté que nós usamos, né, que é aquele chapéuzinho, tem a ver. é de origem muçulmana também. Nossa.
E aí, a cabula acontecia no meio da floresta, no meio da mata. O seu altar era feito em cima de um tronco de árvore e ali aconteciam os seus ritos durante a noite. Foi se passando o tempo, outros povos foram chegando, então outras modificações na religiosidade também foram acontecendo. Então, através da cabula, se surgiu o calundu. E nós temos uma figura muito enigmática, que hoje a gente busca registros históricos sobre ela, que é a Luzia Pinta. Sim. A Luzia Pinta é uma escravizada que veio da região de Angola. Ela foi colocada na região de Sabará, próximo de Ouro Preto. Em 1749, se eu não me engano, ela foi condenada pelo Tribunal da Santa Inquisição, foi levada para Portugal e ela foi condenada ao degredo. Então ela nunca mais poderia retornar ao Brasil. E aí não se sabe o que aconteceu com ela. Se ela retornou para sua região de Angola, se ela permaneceu em Portugal, dali já não se tem registros mais. Entendi. Mas é muito importante a figura da Luzia Pinta, porque ela começa o processo de organização de uma religiosidade que vai além dos escravizados, porque ela atendia tanto pessoas escravizadas quanto pessoas brancas da sociedade. Sim. E através de algumas outras transformações se chegou até a macumba. Entendi. A macumba seria isso tudo para entender de onde chegamos com a Umbanda. A macumba seria mais próximo, por volta de 1830, antes do Brasil entrar no regime de Estado Novo, Sim. na queda da monarquia. E eram espaços de catarse, de êxtase, onde os negros ficavam com os corpos suados, ficavam em transe com as suas entidades, com os seus ancestrais, com o uso de bebida, de fumos. Então, era o corpo vivo sendo vivo. E até por conta da quebra dos seus laços familiares, das suas comunidades que eles eram pertencentes, as suas identidades, quem eles eram, como eles se veem na vida, com quem eles trocam afeto, tudo isso foi quebrado. Sim. Então, os espaços de macumba dos terreiros eram os espaços onde eles trocavam afeto entre si. Até que, posteriormente, depois da macumba, surge a macumba carioca, que já é uma coisa um pouco mais moderna e recente, por assim dizer. Então, a gente fala que a macumba é a avó da Umbanda. Entendi. E aí, a macumba foi passando pelo processo de modernização da sociedade. Porque as religiões acompanham o que a sociedade está pedindo. Sim. Então, a macumba foi junto com isso. Até que, então, surge a Umbanda. Só que, dentro da nossa conversa, eu gostaria de deixar frisado que tudo que nós vamos conversar hoje é dentro da minha experiência e dos meus estudos. Sim. Outras pessoas que são da religião têm outros estudos, têm outras experiências. Entendi. Então, os diálogos podem diferir um dos outros. Sem problema, tranquilo. Só que parte das pessoas umbandistas falam que a origem da Umbanda foi no dia 15 de novembro de 1908, na cidade de Niterói, quando um garoto de 17 anos, que é o Zélio Fernandino de Moraes, começou com alguns problemas de saúde, ele estava prestes a entrar na Marinha, e aí até que um conhecido da família, já que não tinha encontrado respostas para aquelas questões dos problemas de saúde, recomendaram que ele fosse até a Federação Espírita de Niterói. Chegando até lá, ele entra em transe com o Preto Velho primeiro e depois com o Caboclo. E o Caboclo das 7 encruzilhadas dá o recado. No dia seguinte, eu vou estar na casa do meu cavalo, né, do Zélio. E ali vai ser fundada uma nova religião chamada de Umbanda. Aqui nós temos um ponto. Sim. E mais uma vez, falando desse processo que a sociedade acompanha, o Zélio Fernandino ele começou a aparecer nos periódicos de Umbanda a partir da década de 50, com a reunião do Benjamin Figueiredo, entre outras figuras umbandistas muito proeminentes da época. Só que a Umbanda já existia muito antes disso. Com a criação, aliás, com a chegada do governo de Getúlio Vargas, o Estado Novo, ele quis fazer um processo de criação de identidade nacional.
E com isso ele queria fazer um higienismo, ou seja, ele queria embranquecer a sociedade e a mestiçagem não era bem-vinda. Então a troca de relações entre negros, indígenas, caboclos com brancos não eram bem-vindas. Entendi. Até que os europeus, portugueses, espanhóis, italianos vieram para o Brasil para fazer o processo de higienização e os negros foram colocados cada vez mais às margens e às periferias. Por que que eu conto essa história? Porque o mito da fundação da Umbanda com Zélio Fernandino de Moraes, ele também atende ao que a população daquela época pedia, que era um pensamento militarista. O dia 15 de novembro é o dia da proclamação da República. Então, todas essas identidades se unem para o princípio de identidade nacional que Getúlio queria fazer. Mas, na verdade, há muitos outros antecessores. Tem até uma entrevista muito curta no YouTube da Zilmeia, que é a filha de Zélio Fernandino, e ela fala que quando ele começou a passar mal sobre essa questão da sua saúde, ele foi levado até um terreiro de Umbanda e quem atendeu ele foi um preto velho chamado Tio João. Então, as entidades, a Umbanda, a Macumba, já existia muito antes desses sujeitos históricos quererem ter o mito fundador. E tem muito de indígena na Umbanda, cara? A Umbanda... a Umbanda e os cultos indígenas se encontram de muitas maneiras. A Umbanda é uma religião afrodiaspórica de base banto. Ou seja, base banto da região de Congo e Angola. E os povos banto, eles também fazem culto aos seus ancestrais. Então, até quando os escravizados foram colocados nas terras brasileiras, eles tinham uma boa relação e comunicação com os indígenas, também por essa parte religiosa, do culto aos seus ancestrais. Tinha similaridade, né? Sim, e como a Umbanda, e eu vou falar Macumba de um modo geral, né? Nós temos uma ligação intrínseca e direta com a natureza, com as forças da natureza. Então, isso é mais um elemento que nos une. Dentro da Umbanda, nós também temos as entidades dos caboclos. Então, são antigos indígenas, pajés, outros mais antigos, outros nem tanto. E ainda assim estão no terreiro, dando seus passes, consultas, nos ensinando sobre os segredos das ervas, das beberagens e afins, sobre os mistérios. Sim. Então tem uma ligação intrínseca. Aí eu ia entrar você falar pra gente do papel dos orixás, cara, e as entidades espirituais no Umbanda. Os orixás a gente compreende como parte da nossa ancestralidade. Tem diferença de antepassados. Antepassados são, por exemplo, os nossos tios, os nossos avós, quando eles morrem. Os ancestrais, os ancestres, são figuras da nossa linhagem espiritual ou linhagem física que fizeram algo importante e grandioso para a sua comunidade e ali eles passaram pelo processo de se ancestralizar. Hoje eles chegam até os terreiros para poder cuidar da sua comunidade. A macumba você não faz sozinho. Não existe macumba sozinho, não existe macumba sem terreiro. Terreiro físico, pé no chão. Sim. Então, os orixás são representações dessa ancestralidade. Eles têm ligação direta com pontos de força da natureza e também com questões do que envolve o ser humano. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, é Exu, é a comunicação. Toda essa tecnologia que nós estamos vendo é Ogum. Então, todo o nosso processo de vida passa pelas energias vitais dos orixás. As entidades são ancestrais, são ancestres de pretos velhos, caboclos, baianos, boiadeiros, exus, pombogiras, malandros, que descem nos terreiros, cada um com as suas experiências, com seus lugares de vivência, para contar suas histórias e para cuidar dos seus. É como se quando a gente precisasse de algo, a gente não vai no nosso avô, que é mais velho, mais experiente, para ter um conselho? Experiência. Com as entidades da mesma forma. Cara, e o sincretismo que rola com os santos da católica? Tem um negócio desse também, não tem? Quando
retornando ao assunto, quando a gente coloca dois ou mais povos no mesmo espaço, é natural com que essa troca aconteça. Sim. O sincretismo religioso, ele também pertence ao culto umbandista, mas aí a gente também tem que fazer algumas diferenciações sobre ele. O sincretismo é interessante porque ele faz uma comunicação, um diálogo e uma junção de outras culturas, de outras identidades, de outros povos. Sim. Então, ele é positivo quando ele acrescenta e exalta identidades. Então, quando você tem, por exemplo, uma festa de São Jorge que Ogum está sendo cultuado, são dois povos diferentes que estão festejando tanto Ogum quanto São Jorge. O negativo do sincretismo religioso é quando você quer apagar uma identidade em prol do seu processo. Entendi. Enquanto você vê uma imagem de São Jorge, de Santa Bárbara, que você está fazendo o seu ponto cantado para Yansan, isso é rico para a nossa cultura. A cultura brasileira é uma cultura de trocas o tempo todo. É muito complicado a gente falar sobre pureza até dentro de religiões que a gente chamaria de mais tradicionais, como o cristianismo. Porque aqui no Brasil nós temos uma coisa muito específica, que é o cristianismo popular, que é diferente do cristianismo que é praticado na Europa e que Sim. também é diferente do cristianismo que é praticado na Índia, por exemplo. Então, por conta dessas interlocuções que aconteceram aqui, nenhuma religião que está no Brasil, ela se pode dizer puramente pura, sem que não sofreu outras interferências. Mas tinha um negócio também dos escravos poderem cultuar, né, os santos deles Sim. em cima dos santos católicos, né? E eles botavam até os negócios dentro do santo lá, não tinha? A partir do sincretismo religioso, com a tecnologia e a inteligência dos escravizados, eles pegavam a imagem de um santo católico e ali rezava para o seu orixá, para que não sofresse o processo de repreensão. E muitos dos nossos objetos ritualísticos, mesmo que sincréticos, que pareça sendo católico ou de alguma outra expressão religiosa, há um grande mistério por detrás daquilo. Então nós temos muitos instrumentos que foram sequestrados, por assim dizer. E eles foram aprisionados em uma determinada parte da galeria da Polícia Civil e tinham um nome muito pesado, até que há 2, 3 anos atrás, uma comissão nacional conseguiu fazer o resgate desses objetos porque eles nos pertencem, Sim. eles contam a nossa história. Então, esses instrumentos sincréticos, tanto o santo quanto a sineta, tudo isso faz o azeite, várias interlocuções religiosas têm similaridades. Entendi. Boa explicação, cara. Você até abriu minha mente. Cara, como vocês lidam com o preconceito, cara, contra a religião? Rodrigo, quando a gente vai discutir sobre a religião de Umbanda, e aliás, o que eu estava conversando com você antes da gente entrar no ar, por conta desse processo histórico e o racismo estrutural que tem na sociedade, está acontecendo recentemente um movimento de contrapartida, de retornar às nossas origens, de retornar às nossas identidades, aos nossos ancestrais, ao povo negro, ao povo indígena. Então, quando a gente compreende que a violência religiosa que nós sofremos, que na verdade não é só uma violência religiosa, é um racismo religioso, porque a nossa religião ela tem uma identidade racial, que é uma identidade negra, a gente entende que o problema maior é o racismo. Então, para você lidar com o discurso de diálogo interreligioso, é necessário que também seja discutido questões antirraciais. Uma coisa não anda de mãos separadas da outra. Mas você acha que esse preconceito ele tem origem no racismo? Com toda certeza absoluta. Com toda certeza absoluta. Quando você quer dominar um povo, você tenta
quebrar, fragilizar a sua identidade. Sim. E o que faz parte da identidade de um povo é a língua, é a cultura, é a forma que se alimenta, é a forma que cultiva, é a forma que pensa a vida, que tem relação com o meio ambiente. Então, quando você pega algo do outro, você modifica e você torna aquilo pejorativo, negativo, mal visto, maledicente, aos poucos a sociedade vai absorvendo esse conteúdo e vai reproduzindo esse mesmo processo problemático. Sim. Quais são os aspectos da Umbanda que você acredita serem menos compreendidos pelas pessoas, pelo público em geral? Eu acho que a questão das oferendas e a questão da imolação animal são as duas principais. Da mesma forma que as pessoas encontraram dentro de um determinado livro religioso uma desculpa para dominar e escravizar um outro determinado povo, eles utilizam de uma mesma desculpa para que não haja para fazer essa violência religiosa. Então, todo mundo já ouviu a frase chuta que é macumba, de você falar que amarrar o nome de alguém na boca do sapo. Então, socialmente, foi colocado um medo de quem nós somos. Inclusive, tem uns preconceitos, tipo, tinha traficante no Rio, né? Traficante de Jesus destruindo terreiro, né, cara? Aí a gente passa por um processo político que é muito delicado, porque quando a gente pega essa parte do tráfico, a gente também está falando de uma parte política. Sim. Tem pessoas muito acima dos traficantes, então há outros discursos por detrás disso. Sim. Então, por conta dessas interlocuções, desses manda e desmanda, também foi criado uma coisa chamada Complexo de Israel. Nesse Complexo de Israel, os traficantes passaram pelo processo de conversão religiosa e aí começou a perseguição de pessoas de terreiro. Então, era proibido você sair na favela todo de branco. Mães de santo chegavam com um fuzil mandando quebrar todos os assentamentos, as imagens de santo. Então, imagine você, por exemplo, que você tem na sua casa uma imagem da sua avó. E você tem um carinho muito grande, um afeto muito grande por aquilo, porque isso te rememora quem é você na vida, Claro. E onde você está. E para onde você vai. A partir do momento que você quebra uma dessas imagens e manda com que a pessoa mesmo quebre aquilo, você está quebrando ela por dentro. Pior que uma facada, né, mano? Pior que uma facada doeria menos, porque você vai para o hospital, você costura. Verdade. Agora, a dor interna com que aquela destruição faz são anos, às vezes nem isso. O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa é o dia 21 de janeiro, porque uma determinada mãe de santo, em Salvador, Bahia, saiu em um jornal, no periódico religioso, chamando o culto dela de demoníaco, nefasto e por aí. Quando ela viu aquela notícia, ela teve um infarto e ela fez a passagem. Então, por conta desse processo de violência e como ela era uma pessoa militante da nossa causa, ela recebe em comemoração e como ato de lembrança para que a gente nunca se esqueça disso. Massa. Cara, você pode compartilhar com a gente uma experiência que você teve assim na Umbanda, que foi marcante para você? Rodrigo, eu penso em muitas. É uma coisa que eu falo com as pessoas, né? Eu entrei no terreiro de Umbanda aos 13 anos de idade, eu entrei com uma crise de depressão e ansiedade muito forte. Eu sabia, mas não sabia basicamente onde adveio isso. Um adendo no meio disso, eu sou pai de santo do meu terreiro de Umbanda. Eu já fui membro do Comitê de Respeito e Diversidade Religiosa da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Eu sou formado em Ciências Humanas com ênfase em Ciência da Religião pela UFJF. Minha área de pesquisa são religiões de matriz africanas, o embranquecimento, gênero e sexualidade. Também faço parte de um coletivo nacional chamado Coletivo Navalha, que são de pessoas LGBTs do Brasil inteiro.
Sim, Então, a minha identidade enquanto pessoa, ela é formada por duas coisas: a minha religião e a minha sexualidade. sim, Eu sou um pai de santo gay. sim, E aí, quando eu entrei no terreiro aos 13 anos com essa crise, foi exatamente por conta do processo de LGBTfobia que a gente passa. sim. Então, a gente... Obviamente que a gente sabe o que que uma criança escuta quando é uma criança afeminada, vira homem e por aí vai. Quando eu entrei no terreiro aos 13 anos, depois de 6 meses, eu não sabia mais o que era depressão e ansiedade. Meu preto velho trabalhou dos meus 13 anos aos meus 18 quem eu era. Eu sempre fui um cara mais doce, mais tranquilo, mais delicado, mais emocional, que era um pouco da contrapartida do meio heteronormativo dos meus amigos, que era do futebol e tudo. Eu sou atleta desde cedo, mas eu sou jogador de vôlei e tudo. Então é um jogo mais tranquilo, por assim dizer. E aí eu falo para as pessoas que não, se não fosse macumba, você saberia onde me encontrar, no cemitério municipal de Santos Dumont. Pode crer. Alguns anos atrás, o meu pai teve um problema de saúde. Um, um problema um pouco delicado. E aí ele foi transferido de Santos Dumont para Juiz de Fora, para um hospital especialista. E em Santos Dumont, no terreiro da minha mãe de santo, mãe Maria Rita de Xangô, os trabalhos do ano se encerram com a festa do pai de santo. Pai de santo Sim. Edmilson, do eixo caveira dele. E eu e a minha irmã, a gente revezava no hospital. Até que eu recebi a ligação do meu então pai de santo. E eu falei com a minha mãe, olha, eu não vou poder ficar no hospital hoje. A Mariane, se ela puder, fique 2 dias. Porque eu não vou deixar de ir na festa do eixo caveira. Chegando lá, a gente abriu a gira como sempre. Eu tenho os meus santos na Umbanda e eu tenho uma que me acompanha durante muitos anos, que é a Iemanjá também. Então, ela que cuidou muito desse meu processo de ser uma pessoa altiva e de me reconhecer. Sim. E aí a gente começou com um ponto. A gira tava linda, que basicamente é: sonhei que eu estava na beira da praia, olhando as ondas do mar. No céu tinha muitas estrelas, a lua estava a brilhar. Perdido no mundo eu estava, sem ter aonde ficar. De repente uma voz me falou bem baixinho: tenha fé em Oxalá. Mas era ela nas ondas do mar, que coisa mais linda, mamãe Iemanjá. Mas era ela nas ondas do mar, estendendo as suas mãos para me abençoar. Eu sonhei. E aí o terreiro caiu em peso cantando, e ali eu me entreguei. Chorei o que eu tinha que chorar, entreguei tudo para ela. Uns 2 dias antes de acontecer essa festa, meu pai, com pressa de ir embora do hospital, foi mexer no acesso, perdeu sangue, então o avanço que ele deu na recuperação da saúde regrediu. Então ele ficaria pelo menos mais uma semana. A festa foi no domingo. Na segunda-feira, eu liguei para minha mãe às 9, 10 horas da manhã. Falei, mãe, tô indo para Juiz de Fora e vou direto pro hospital. A resposta dela foi, meu filho, fique tranquilo que seu pai acabou de ter alta. E quando aconteceu esse problema de saúde com meu pai, eu, a minha mãe e a minha irmã, nós deixamos uma coisa muito clara entre nós, que não ia sair dali. Porque se alguém tivesse que cuidar do meu pai, que fôssemos nós 3. Entendi. E quando o Exu Caveira, antes dele ir embora, ele vai abraçando cada uma das pessoas que estão na festa. E quando ele me abraçou, ele me deu o seguinte recado: não se preocupa que eu tô cuidando do seu pai. E aí foi a virada de chave. Entendi, cara. É pesado, né? Cara, quais são os seus maiores aprendizados dentro da Umbanda? Rodrigo, eu gosto muito das filosofias que nós temos. E nós aprendemos as nossas filosofias não só pelo contato com as entidades, mas através dos itãs, que são as lendas dos orixás. Então, uma das coisas que eu mais levo para mim, que Exu é o senhor do mercado. No mercado, tudo se tem que fazer uma troca. Se você está numa relação, você tem que fazer uma troca. Se você vai em algum lugar, você tem que trocar. Se não houver troca, você está roubando. Sim. Então, esse processo de Exu, de ter a troca sempre, se não houver a troca, que você se retire. Estar em comunidade.
e saber que eu sou porque nós somos. Eu não sou ninguém sozinho. As filosofias africanas, elas se diferem em vários pontos do que a gente chamaria de filosofia greco-romana ou de eurocentrada. Então, o nosso ponto primordial é a comunidade. Nós estamos bem quando a nossa comunidade está saudável, porque a comunidade cuida de nós e nós cuidamos dela. Sempre fui pertencente ao terreiro, a minha identidade foi construída ali dentro. Uma das minhas pombogiras, que é a Dona Maria Padilha, ela trabalhou comigo dos 18 aos 20 a minha sexualidade. Ela pegava em minha cabeça desde os 13. Até que o dia que eu entendi, que eu me assumi, ela falou: meu filho, agora você tem total direito e dever de dar voz àqueles que não têm a mesma força ou oportunidade que você. Mas aos 13 você já sabia mais ou menos o que era? Ou você só sentia? Sobre a Dona Padilha? Sim. Ela já me pegava, já chegava, conversava, fumava o cigarro dela desde sempre. Tanto ela quanto o pai Benedito foi o primeiro a pegar a minha cabeça. Mas logo depois foi a Dona Padilha, e as minhas entidades se manifestam desde muito cedo e sempre com a força deles. Não. Então eu acho que o senso de comunidade, o senso de troca, o acolhimento, até porque eu fui acolhido dentro de terreiro, foi o terreiro que me fez ser alguém. Então, hoje em dia, eu abraço as pessoas e as suas dores para que elas possam se renascer enquanto uma fênix, para que elas possam identificar o seu valor. Porque quando nós percebemos que nós somos donos da nossa vida, a gente entende que o controle também é nosso. E a gente não se coloca na mão do outro. Sendo assim, o poder de ser grande é nosso. Sim. Não tá na mão do outro de fazer isso. E que o silêncio também é uma boa resposta. Verdade. E o tempo. Cara, como que a Umbanda influencia, cara, a sua visão de vida, sua filosofia pessoal, irmão? A Umbanda é a minha vida. Do Não tem momento... separação. Não há separação. Quando eu estava na universidade, um dos meus professores falava comigo, ele era formado em teologia, que a gente tem que separar quem é o sujeito religioso do sujeito pesquisador. E a minha resposta foi que não. Porque durante muitos anos, outras pessoas queriam contar a nossa história. E faziam isso de forma deturpada. Hoje em dia, nós macumbeiros e pessoas negras, LGBTs, estão escrevendo as suas próprias histórias e contando as histórias dos seus semelhantes. A Umbanda é quem eu sou, é a minha identidade. Do momento que eu durmo, do momento que eu acordo, da comida que está no meu prato, da água que eu bebo, do ar que eu respiro. Eu sou vivo porque a Umbanda é viva em mim. Massa. Gostei da resposta. Cara, que conselhos você daria para alguém que está interessado em aprender mais sobre a Umbanda ou iniciar a prática? Aonde que ela poderia procurar se instruir e tal? Rodrigo, uma grande questão que nós temos hoje em dia é o processo de ocidentalização das religiões. O que seria isso? Você retirar o espaço sagrado dos templos e colocá-lo em um espaço profano e onde seja de mais fácil acesso. Ou que tudo pode ser juntado dentro de um pacote só. Então tem coisas na internet que a gente vê hoje em dia, tem astrólogos que juntam horóscopo junto com orixá, junto com reiki, então junta tudo dentro de uma mesma coisa. Só que, mais uma vez, a macumba é vivência em comunidade e em chão de terreiro. Para alguém que quer conhecer mais, quando a gente joga as informações, por exemplo, no Google, a gente vai encontrar principalmente informações dentro desse processo de embranquecimento e higienização que nós falamos. Não culpo de forma alguma, entendo que esse processo foi necessário durante um tempo para que a religião pudesse passar batida na sociedade e pudesse continuar o seu culto. Só que hoje em dia,
com as discussões sociais que estão mais fomentadas, a gente também tem que mudar o nosso discurso. Claro. Então, tem algumas pessoas no Instagram que eu sempre recomendo, que é principalmente o pai Guilherme Watanabe. Ele é pai de santo do terreiro de Umbanda Caboclo Urubatão da Guia, em São Paulo. Ele dá alguns cursos online sobre tudo isso que nós estamos conversando, de processo histórico, da criação da religião, sobre a importância dos orixás, das entidades. Ele fala nos cursos dele. No Instagram dele também tem algumas postagens. Tem um Instagram que chama Abrindo a Gira, o outro chama Pensar a Macumba. Tem o Dr. Mário Filho no Instagram também, que ele é pai de santo de Umbanda, Quimbanda, culto de Fá, Candomblé. Então eu sempre peço que as pessoas deem vazão para pessoas preparadas e que sabem explicar. Na minha família, eu tenho pessoas de várias religiões. Sim. Então, eu sou um umbandista e candomblessista, eu tenho primos que são evangélicos, tenho pessoas que são católicas e pessoas que são ateias. Quando todos nós sentamos para conversar, é uma relação super saudável, eu gosto que você me explique sobre a sua religião através de fatores sociais e concretos. Porque eu acho que se eu te explicasse o que é a Umbanda, por exemplo, falando sobre velas, oferendas e tudo, isso faz parte. Mas não só isso. Então, se há necessidade de discutir a religião de uma forma social, histórica, cultural, de como ela faz. E essas pessoas fazem isso. Outra questão é estar no terreiro. Eu, enquanto pai de santo, eu tenho alguns clientes e tenho pessoas que me mandam mensagens procurando ajuda. E é uma coisa que eu falo com algumas pessoas que me enviam mensagem. No horário X de determinado dia você está disponível? Tô. Vai em determinado terreiro que é de confiança. Lá você pode fazer ter essa conversa, as entidades vão conseguir analisar de uma forma mais profunda o que está acontecendo. Porque também se tornou muito prático e cômodo que o que é do negro, ele pode ser captado, ele pode ser roubado e usurpado. Então, para o pai de santo, você quer fazer um disque macumba. Você liga para ele, você não sai do conforto da sua casa, você quer que ele resolva a sua vida e que tá tudo bem. Só que, mais uma vez, não há macumba sem comunidade, sem chão de terreiro. Então, visite um terreiro que seja de confiança, veja essas filosofias da casa. As filosofias do pai de santo são concordantes com aquelas que você tem na vida. Veja como que é a relação entre os filhos e as filhas de santo também. E estude, se prepare. Principalmente fatores históricos e questões políticas, sobre racismo, LGBTfobia e afins. Porque a questão ritualística... quando as pessoas vão entrar na nossa religião, elas têm uma insegurança muito grande por conta do processo de incorporação, o começo do processo de transe, e tudo que gera ao entorno dele. Então, o processo do passe, o processo de um bate-folha, de utilização das ervas, o ponto arriscado, o ponto cantado, os nossos instrumentos e afins. Então, de todas essas informações, você acaba chegando um pouco ansioso e com medo. Sim. O processo ritualístico você aprende no terreiro, você não aprende em livros. Só pisando lá mesmo. Em livros você aprende a parte histórica. Você quer saber como fazer macumba? Esteja dentro da macumba. Sim. Tem gente que me manda mensagem, que eu quero saber quais são os meus orixás. Você é de terreiro? Se você não for de terreiro, você não está trabalhando com a sua ancestralidade. Orixá não é signo do zodíaco. Verdade. Então, se você for de terreiro, o seu pai, sua mãe de santo, vai ser responsável por identificar quem é o responsável dessa sua energia da ancestralidade e te responder. Se você não for de terreiro, não tem por que você saber disso, porque quando você sabe quem é, se é que você tem... Mas existe? Se você não pratica, você... Não, porque você não tem uma ancestralidade ativa. Você não se conecta a ele, né? Você não se conecta a ele. A partir do momento que você fala que você é filho de um determinado orixá,
você tem obrigações a serem feitas. Sim. Você tem que se cuidar. Você também tem que cuidar dessa energia que é uma troca. Então, se você sabe ou quer saber, mas não quer fazer uma troca e nem quer estar no terreiro, não adianta. Verdade. Cara, o que a Umbanda ensina sobre o conceito de karma e reencarnação? Isso é muito interessante, porque esses dois fatores, eles também passam por esse processo de aglutinação de informações de outras religiões, né? Então, junto da vinda dos europeus para o Brasil, o espiritismo kardecista também veio junto. E aí que foi inserido esse processo de karma. E como o espiritismo kardecista também trabalha com espírito de mortos, a Umbanda também trabalha com espírito de mortos de formas diferentes, houve uma interlocução sobre eles se aproximaram, e como o mundo, de modo geral, por conta do processo de globalização, estava passando, ainda está passando por um processo de modernidade, então tudo tem que ser cientificamente explicado, a macumba também recorreu, em algumas épocas, à parte kardecista para poder dar resposta para alguma das suas questões. A filosofia greco-romana basicamente é penso, logo existo. Para algumas filosofias africanas, não posso falar sobre a totalidade porque eu não estudei a totalidade, penso, sinto, logo existo. O sentir também para a gente é muito importante. Então, nem tudo para a gente vai ter uma explicação racional. E nem tudo precisa ter uma explicação como sentimento tangível. Então, você sabe o que é a raiva, você sabe o que é a felicidade. Mas tem muitas outras sensações de quando você entra em um terreiro que você não sabe nomear o que é aquilo porque é muito novo, é êxtase, Entendi. é transe. E aí, o karma é uma palavra que foi inserida. A macumba que eu faço no meu terreiro com os meus filhos, ela não existe. Porque o karma te coloca como culpabilizado de algo. Entendi. Então, por exemplo, o espiritismo kardecista, em alguns anos atrás, utilizava de uma forma muito precária da antropologia social para falar que pessoas negras são menos evoluídas. Para falar que pessoas LGBTs em vidas passadas foram violentadores e que nessa vida estão pagando algo. Entendi. Quando você vai estudar realmente filosofias africanas, tanto o gênero quanto a sexualidade são questões fluidas, assim como a natureza, e são perfeitas, assim como a natureza. Sim. Então, a minha sexualidade não é um problema e nunca foi. Pessoas trans e travestis no candomblé também não deveria ser um problema se os responsáveis tivessem soubessem o peso realmente da nossa história e das nossas filosofias. Mas existe uma discriminação com essa galera? Existe. Existe. Até por conta dessas trocas políticas e culturais que Sim. aconteceram, isso também veio junto. Quando a gente fala sobre religião, a gente não está falando sobre a fé. A gente também está falando sobre a construção da identidade das pessoas, de como elas se veem na vida, do que as mantém viva, seja algo concreto ou algo subjetivo, seja a forma que elas lidam com outras pessoas, o que elas querem para o dia a dia e o que elas querem do outro. Então a religião, ela também é política, ela também é filosofia. Sofre os efeitos do meio, né, cara? A religião é entendi. tudo. A religião se passa dentro de tudo. Você pode estudar religião dentro da economia, dentro da arte, dentro das ciências sociais, ciências políticas. A religião é tudo. É um abarcado sobre tudo. Então, o karma nos coloca como culpados de algo que não nos pertence. Então, no meu terreiro, eu não utilizo essa palavra. Entendi. Porque não adveio da filosofia que eu estudo e que eu pratico com os meus filhos, que são as filosofias de base banto. Mas a reencarnação não tem um pouco de karma também? Porque você volta pra, né? A reencarnação funciona de um outro fator. Porque quando a gente fala sobre reencarnação, e aí
os estudos, né, colocam como pessoas mais evoluídas e menos evoluídas. Sim. Se a gente pensar nisso, a gente está colocando uma hierarquia vertical, que alguém é mais e outro é menos. Dentro do que eu acredito, não há um processo de evolução, há um processo de transformação. Então, nós temos um cosmograma que chama de Kenga. E o de Kenga passa sobre as fases da vida de um ser humano. A fase que você nasce, onde você aprende alguns passos. A sua fase onde você tem mais maturação energética. A fase que isso tudo sofre o seu ápice. E a fase da sua extrema sabedoria e perca de força vital. E assim o ciclo continua. Então é de uma forma aspiralada e para cima. Não há um processo de evolução, há um processo de transformação. Entendi. Cara, você pode explicar o significado dos principais símbolos e objetos usados nos rituais de Umbanda? Olha, isso difere muito de terreiro para terreiro, mas eu posso falar de alguns. Quando eu falo que a Umbanda é uma religião afrodiaspórica de base banto, é porque ela também reproduz elementos dos povos banto de Congo e Angola. Então, por exemplo, quando você vê um preto velho utilizando uma bengala, você vê os quimbanda, que são os magos, os feiticeiros, os responsáveis espirituais das comunidades, utilizando um cetro. E aquilo representa poder e ligação espiritual. Então, a bengala de um preto velho não representa simplesmente que ele é um ancião, que ele é velho. Representa o poder espiritual que ele tem. Entendi. Nós também temos a sineta. A sineta, ela pode acontecer tanto para chamar energias, quanto para você entrar em transe e para você também sair do transe. Nós temos copos d'água, que são... A sineta é um sininho mesmo? A sineta é um sininho mesmo. Entendi. Nós temos copos d'água, que nós chamamos de calunga. E o que seria o calunga? Na Umbanda nós temos duas expressões, né? Que é a calunga grande e a calunga pequena. O calunga grande é o mar, calunga pequena é o cemitério. Quando saíam os tumbeiros, os navios negreiros de África, um dos maiores medos dos povos que estavam ali dentro era fazer a passagem do mar. Porque para eles aquele espelho d'água os levava até Calunga. Calunga é o plano espiritual. Entendi. Então o espelho d'água é o véu que fica entre o plano dos vivos e dos mortos. Então os nossos copos d'água representam a ligação espiritual. Então dentro do copo d'água você vê várias questões espirituais sobre o processo que está acontecendo ali. Nós temos os fios de conta. Hoje eu estou com alguns mais simples, alguns mais básicos. Simboliza tanto a nossa hierarquia dentro do terreiro, quanto as entidades que nos acompanham, o tempo de terreiro que nós temos, qual a linha que eu falo ser um preto velho, um caboclo, um exu, uma pombogira dentro dessas questões. Nós temos o pano da costa, que mulheres utilizam, mulheres cis e trans utilizam. Nós temos calça, bata, temos o torso, pano de cabeça, o equeté. Tudo isso faz a proteção do nosso ori, que é a nossa cabeça. Deixa eu pensar em algo mais. Nós temos os punhais também, que servem tanto como proteção e também como ataque. Ataque eu falo de... As pessoas que nos procuram nos terreiros, às vezes elas vêm acompanhadas de espíritos negativos. Então, esse ataque seria a essas energias nocivas das pessoas que nos pedem ajuda. Entendi. Então, é uma forma de afastá-las. Ela chega tipo carregada ali. Ela chega carregada e o punhal é um ponto de força para ser o para-raio daquilo e para cortar essa ligação também. Entendi. Tem os cachimbos dos pretos velhos. O fumo é um elemento indígena muito forte, muito presente. Então, ele também passa por esse processo magístico e ritualístico do descarrego. Nós temos as bebidas também, que também trabalham com esse lado tanto do descarrego e também com o lado do transe.
Nós temos que para algumas pessoas é tabu, para algumas falam que sim, outras falam que não. Que a Umbanda faz corte animal. O meu terreiro a gente faz corte animal, até porque nós entendemos esse processo da vida. A frase que nós escutamos é: não se deve fazer mais corte animal porque o último sacrifício que foi feito, ele foi feito num alto monte por um cordeiro. Então, dali para frente, não foi mais necessário. Só que ele é uma outra religiosidade, de uma outra parte geográfica, com outras filosofias. A macumba tem a sua própria filosofia, a sua própria forma de ver o mundo. Então, a imolação animal também é um dos tabus, tanto dentro da religião de Umbanda, que até alguns terreiros ficam nessa controvérsia se é certo ou errado. Questão de debate mesmo. A questão de debate mesmo. Só que quando a gente pega parte das religiões de matriz africanas que são mais enegrecidas, por assim dizer, que retornam mais à ancestralidade preta, sim, a gente nem entra em debate se é certo ou errado, porque pra gente é extremamente necessário. Entendi. Cara, qual que é o papel dos médios na Umbanda, cara? Eles treinam, se preparam para suas funções, como é que é? Os médiums, eu prefiro utilizar a palavra de filhos de santo, sim, porque a expressão médium também vem do espiritismo kardecista. Verdade. Então, os filhos de santo, eles são responsáveis tanto por cuidar das pessoas que vão ao terreiro pedindo ajuda, e eles também fazem parte do processo de continuidade da nossa ancestralidade. É através da nossa memória e da reprodução dos nossos saberes que a gente permanece vivo. Claro. Então, eles estão no terreiro para literalmente perpetuar o que é a tradição de uma família. A sua linguagem, sua forma de comportamento, a sua forma de agir, a sua sabedoria de cuidar dos outros. Então, assim como uma família, tem os filhos mais velhos, os filhos mais novos, e ali tem as suas várias hierarquias. Então, também é a parte da convivência em comunidade, e tem gestores específicos de cada função. Então, um que é mais administrativo, outro é mais ritualístico, fazendo com que toda essa comunidade esteja em harmonia e em diálogo. Então, cada filho e filha de santo que adentra o terreiro é mais um presente que nós recebemos para perpetuar e abrilhantar tudo isso. Cara, você pode falar um pouco você até falou um pouco do papel das oferendas, cara. As oferendas, elas servem por vários fatores. Elas servem como forma de agrado às entidades e aos orixás. Quando a gente pede algo, a gente recebe a bênção e a gente quer retornar. Quando a gente quer pedir algo, então uma abertura de caminhos para algum projeto de vida, para alguma recuperação de saúde, entre vários outros processos, também vai para quebrar energias negativas que são enviadas. Então, cada oferenda, cada ebó tem uma especificação diferente uma da outra. É a medicina ancestral. Entendi. E aí, tanto as explicações, as especificações, o que é utilizado, cabe a quem é iniciado dentro dos mistérios. Entendi. Cara, o que acontece com uma pessoa quando ela fica em transe? Olha, isso... Não sei se você vai conseguir me explicar. Isso eu acho que é muito particular de cada um. E assim como eu falei que as emoções, os sentimentos, nem sempre a gente consegue expressar, mas eu sempre falo com os meus filhos para se lembrar das suas primeiras incorporações. A primeira incorporação que eu tive foi com meu preto velho, pai Benedito, e aí tinha um caboclo na frente, que era o caboclo do meu padrinho de santo, que era o caboclo Jaguaré, e ele falou: meu filho, bate a cabeça aqui no congá. Na hora que eu fui bater a cabeça, o meu braço travou, eu perdi a noção dos meus movimentos, eu não senti o meu corpo. E o exemplo que eu dou é a Eleven da série Stranger Things, quando ela tá naquela parte espiritual toda preta que ela não vê nada. Então aquela foi a minha primeira sensação, de estar numa caixa preta onde eu não ouvia nada, eu só conseguia ouvir a voz do meu pensamento
e a voz da minha entidade. Até que eu acordei depois. Mas assim, você sabe o que aconteceu ou você acorda sem saber de nada? Hoje em dia eu não sei de nada. E eu tô na macumba há 17 anos. Sim. Então hoje, quando as entidades já se aproximam no dia da gira em si, eu já começo a perder os meus sentidos. Quando a gira começa, eu já perco totalmente. Até quando tem algum recado pra mim, ou a gente tem que fazer algum trabalho depois, os meus filhos só me passam 1 ou 2 dias depois, porque até a minha memória cognitiva não volta, não fica estável durante esse tempo. Então, é um transe muito profundo. Eu falo que hoje, além de eu dormir durante o transe, eu passeio. Porque é o momento que o meu corpo espiritual se afasta do meu corpo físico e as entidades me levam para diversos lugares espiritualmente falando. E ali eu também ajudo em trabalhos, tenho conversas, aprendizados e continua. Entendi. Cara, eu ia falar pra você deixar suas redes sociais, se tiver, deixar o terreiro aí e deixar uma mensagem pra galera aí pra gente terminar aí. Olha, o meu Instagram é @barão.ox. Uma mensagem, quando a gente fala sobre diálogo interreligioso, a gente tem que pensar se as pessoas estão se abrindo para nos ouvir. Nós da Macumba estamos preparados para esse diálogo. E a gente espera que a sociedade também esteja para poder ter essa troca com a gente. Tudo que pensam ao maldizer, tudo que falam mal da gente negativamente, tudo isso foi uma ideia construída para que a gente não estivesse aqui. Porque só quem está dentro de um terreiro sabe quantas vidas são salvas e levantadas ali dentro. Você falou sobre experiências fortes. São tantos casos que não tem como escolher só um. Eu escolhi 2 casos muito pessoais meus, mas tem diversas de centenas, dezenas de outras pessoas que eu vi chegando no terreiro doente, que eu vi sem emprego, sem trabalho. Você mesmo, você contou pra gente. Sim. Eu mesmo. E hoje em dia são pessoas que estão aí com a família, a vida, tudo feliz, trabalho bom. Então só a gente sabe como a gente acolhe as pessoas. Então, basicamente, o Macumba é isso, acolhimento e comunidade. Meu irmão, queria te agradecer, aprendi muito hoje. Foi um prazer todo nosso. Achei a bênção. Galera, boa noite aí e até a próxima.